Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do New Wave Catholic. Estamos aqui, eu, Mariana, Miriam Deluomo, e para falarmos de um tema, estamos finalizando o ano, chegando aí finalzinho de 25, começar um ano novo, 26, e um ano muito marcado para a nossa Igreja Católica, um ano muito forte, um ano que começou como ano jubilar, que é um ano que acontece só de 25 anos para a nossa igreja. Também tivemos a despedida do nosso querido Papa Francisco, mas também vindo aí o conclave, que é com a eleição de um novo Papa, o nosso Papa Leão XIV. Nós tivemos várias canonizações, umas delas principais, né? São Carlo Acutis, São Pier Giorgio Frassati, né? Então, assim, um ano muito, muito importante, com muitos acontecimentos importantes para a nossa igreja. E para nos ajudar a falar um pouquinho sobre isso e do ano que vai vir, nós temos aqui o nosso amigo e querido Padre Ricardo Figueiredo, que veio nos ajudar a esclarecer e entender um pouquinho melhor sobre esse ano e o que vem aí por aí, que Deus pode estar nos preparando. Padre, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco mais uma vez. Olá, muito obrigado pelo convite, é com muito gosto que, olha, tentar fazer o que posso para ajudar-nos a fazer uma leitura de um ano tão cheio de coisas e, portanto, tudo o que se possa falar do ano 2025 será sempre muito pouco para aquilo que foi este ano. Sim, é um ano com muitos acontecimentos, né, para a igreja. Muito marcante, antes de mais por ser um ano jubilar. Os anos jubilares são sempre anos muito fortes para a vivência daquilo que é a igreja e daquilo que é o caminho de igreja, e que, neste ano, num acontecimento que há 325 anos não acontecia, que é, num ano jubilar, termos a morte de um Papa e a eleição do novo Papa. Só em 1700 é que tivemos um acontecimento semelhante. Assim, e portanto isto tudo traz muitos desafios, mas certamente vamos ter a oportunidade hoje reflexões, né, sobre esses momentos. Fazermos este caminho. Então, Padre, para começar, né, assim, qual é a importância, quando a gente começa a falar do ano que passou e o ano que vai vir, a importância do tempo para nós católicos, né? Qual é a reflexão que nós devemos fazer diante disso? Há duas perspectivas sobre o tempo do ponto de vista da nossa fé, e que é importante nós distinguirmos sempre bem, porque há uma dimensão de tempo que é a dimensão de tempo chamado Cronos, não é? O tempo cronológico, como se usa, em que o Cronos vem era um deus grego que tinha uma particularidade, que era gerava filhos, e quando os filhos nasciam ele devorava os filhos. E portanto é o tempo que devora, é o tempo que passa, é o tempo que esmaga, é o tempo com que a pessoa sente que está a perder, e essa é uma dimensão uma visão muito pagã, muito terrena, muito imanente do tempo. Mas para nós cristãos, a revelação bíblica fala-nos de um outro tempo, que é o tempo Kairos, o termo grego Kairos, que é o tempo da graça. O ano da graça do Senhor, como cita Jesus, Isaías, quando vai à sinagoga de Nazaré. Ou seja, um tempo que tem uma expressão maior e que tem uma dimensão maior, porque é um tempo de Deus e, portanto, um tempo de oportunidade. E quando nós falamos de um ano jubilar, estamos sempre a falar deste ano da graça do Senhor, ou seja, um Kairos. É uma oportunidade particular, um tempo particular que... E até quando nós lemos aquilo que são os jubileus do ponto de vista bíblico no Antigo Testamento, no livro dos Números, o que nós percebemos é que o jubileu era verdadeiramente um tempo de reconciliação. É um tempo de reconciliação com Deus, é um tempo de reconciliação com os outros, e tem uma coisa muito particular, é um tempo de reconciliação com a própria terra. Era um ano de pousio. É um ano em que não se cultivava para que os terrenos descansassem. Não é? E, portanto, quando hoje em dia tantas vezes se fala de ecologia, um ano de jubileu, aponta-nos algo para isto, que é o que é um ano de poesia? É um ano em que o ser humano se sente, não é dominador da terra, somos guardiães da terra, somos protetores, somos utilizadores, mas é sempre um dom de Deus para nós. E portanto o ano de jubileu é sempre esta oportunidade de um tempo de Kairos, em que Deus abre portas, em que a graça de Deus intervém, em que a graça de Deus transforma, e portanto uma grande oportunidade sempre de vermos isso. E o que é importante, e que estes anos de jubileu apontam, que são anos em que toda a igreja faz esse caminho, mas é um convite para que cada um de nós, cristão, possa ver na sua vida cada tempo como oportunidade, como um sinal da graça de Deus.
Nas coisas boas, muitas vezes é fácil isso, mas também nas coisas menos boas que nos vão acontecendo na vida, nos sofrimentos, ver o que é que Deus, que portas é que Deus está aqui a abrir com esta situação. E isso aí transforma muitas vezes e transforma profundamente a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, a nossa forma de viver, porque é contar com Deus realmente naquilo que é a nossa existência. Ô, padre, e assim, o senhor estava falando uma coisa e a gente saiu de uma pandemia, né? E veio um ano jubilar falando de esperança, né? E eu acho que foi um ano, assim, providencial mesmo, de muita graça, porque, assim, com tantas guerras, com tanto sofrimento, né? Com tantas dores, a igreja presente, né? Com a perda do Papa Francisco, mas também com a eleição de um outro Papa, a gente vai falar, mas assim, mostrando realmente essa porta, né? Essa visão de esperança, de luz. Sobretudo, e o tema da esperança parece-me particularmente importante por isso, sobretudo porque entra a dimensão teologal da esperança. E este é um dos pontos importantes. Ou seja, a esperança não é somente uma expectativa. Quando foi na pandemia, aqui em Portugal, houve uma coisa de pôr as crianças a desenhar uns arco-íris, a dizer tudo vai ficar bem, e a pôr isto nas janelas, não é? Eu reagi sempre um bocadinho mal àquilo, porque não é tudo vai ficar bem, para nós católicos é Romanos 8:28, Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. E de facto vimos que não ficou tudo bem, quer dizer, acabou a pandemia. Aliás, a sabedoria da Igreja tem 2000 anos. E é muito curioso que as orações contra a pandemia, contra as epidemias, juntavam sempre duas outras preces. Era contra a epidemia, contra a fome e contra a guerra. Porque as epidemias criam um desequilíbrio social, provoca fome, e a fome provoca a guerra. Não é? E é curioso ver como tudo vai ficar bem. Tivemos guerras a aparecer a seguir. Não é? Portanto, é melhor não pedirmos que tudo fique bem. Colocamos tudo nas mãos de Deus. Não é boa ideia isto. Quando o Papa Francisco cria uma falsa esperança, né? Mas é isso, é a diferença entre expectativa e esperança. E o Papa Francisco colocou muito essa diferença quando colocou o ano da esperança. É porque a expectativa é humana, a esperança é teologal, é divina. E esta diferença é radical. Quando o Papa Francisco, e depois o nosso Patriarca de Lisboa, até na carta pastoral que escreveu sobre a esperança, reflete muito sobre isto, em que a esperança se vê, portanto, como virtude teologal, e, portanto, reativa uma dimensão da nossa vida que é contrária a todo o materialismo e imanentismo que se vive na sociedade desde há vários séculos, e em que se coloca a esperança a dizer tudo pertence a Deus, tudo depende de Deus. E quando nós colocamos essa dimensão em Deus e a esperança como virtude teologal, as coisas são diferentes. O nosso patriarca fazia na carta pastoral uma diferença que é: há salas de espera, mas não há salas de esperança. Porque a esperança é ativa. Sim. A esperança é uma presença de Deus que nos compromete já. Sim. Não é ficarmos de braços cruzados à espera de que alguma coisa aconteça. E quando o Papa Francisco convoca um ano jubilar de 2025 anos da encarnação do Verbo de Deus, e que nos coloca em caminho para em esperança, peregrinos de esperança, e aqui a nossa tradução até um bocadinho devia ser, eu acho que devia ser peregrinos da esperança, porque o que está em latim no lema é peregrinantes in spem. E este in spem, a construção em latim, para quem não sabe latim, é para a esperança. Portanto, não é peregrinos de esperança, nós temos a esperança e vamos caminhar, não é? Portanto, pode ser um bocadinho voluntarista isto. Não, o que está no latim é para a esperança. Portanto, qual é esta esperança? A esperança é Cristo. Ou seja, nós caminhamos não para que o amanhã, o mito comunista, não é? Que há a luta de classes para que amanhã venha um amanhã sorridente, não é? Isto é o mito comunista. Não, a nossa esperança cristã é in spem, não é? Ou seja, para a esperança, que não é um amanhã, é um hoje já, que nos acompanha e que nos faz mover. Portanto, nós não estamos à espera de um amanhã sorridente. Isso aí é para os comunistas. Nós temos uma esperança hoje, já aqui presente, que é Jesus Cristo que se dá. E por isso o grande sacramento da esperança é o sacramento da Eucaristia. Sim. Em que o Senhor está presente connosco. É por isso a importância de termos um Carlo Acutis, um Teodoro Frassati canonizados neste ano jubilar dedicado à esperança, e que nos ajuda a Igreja a ser este farol de esperança, não por ser portadora disso. Espera, né?
aponta para além disso, não é? Não é só a espera, porque a espera pode ser estar de braços cruzados. Sim. A esperança move-nos já para aquilo que nós desejamos, não é? Para aquilo que está no... Eu Por acho isso a que importância de estar na Eucaristia. Que é Jesus já presente, mas sob sacramento, para que nos apontar até à vida, à vista perfeita um dia no céu. Muito não é? bom. E tivemos nesta, aquilo que o Concílio Vaticano II dizia na Lumen Gentium, desculpem o teologuês agora, mas, Não, mas a índole escatológica a índole escatológica da Igreja. Ou seja, a Igreja está aqui na Terra, mas sabe que é chamada já à vida eterna no céu. Não é? E aqui um outro documento, não sei se depois... Quando o Dicastério da Doutrina da Fé publica um documento sobre Nossa Senhora, aponta isto de uma forma muito, muito interessante, porque a índole escatológica da Igreja está presente exatamente quando olha para Nossa Senhora, que como mãe, não é? Mãe do povo fiel, como foi intitulado este documento da Doutrina da Fé, nos aponta para isso. É a nossa mãe que já está no céu a chamar os filhos para junto dela e que intercede por nós. E, portanto, em Maria vemos já esta realização plena daquilo que nós esperamos, daquilo que é a nossa esperança. E eu acho que quando o senhor falou da diferença, né, de esperança e expectativa, né, tem muito a ver com a confiança, né, de colocar nas mãos de Deus. É onde nasce da fé. Ou seja, as três virtudes teologais nós temos sempre de entendê-las unidas. Em vão, não é? né? As três virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. Sim. E nós temos sempre de entender as três virtudes teologais realmente e verdadeiramente unidas. E, portanto, a fé alimenta a esperança e a esperança é ativada pela caridade. Bonito. E, portanto, não podemos nunca... e a caridade reforça depois a fé. Né? Elas estão sempre ligadas, não é? São três irmãs que nós não podemos... não as podemos separar. E a fé, a esperança e a caridade nunca podem entrar em desequilíbrio. Foi um grande problema em algumas perspectivas teológicas que falaram muito da esperança, mas isolaram a esperança apenas, que foi o problema de muitos movimentos, por exemplo, da teologia da libertação. Sim. Que transformaram a esperança apenas numa categoria política. Lá está este amanhã sorridente que vai chegar, e portanto toda a mistura de teologia com marxismo que houve na teologia, em algumas tendências da teologia da libertação, que envenenou aquilo que é a esperança. Porquê? Porque retirada a fé. Porque viam a fé como o ópio do povo, como algo que tirava as pessoas daquilo que era o seu contexto hoje real, etc. Só que quando nós tiramos isso, desequilibra-se as coisas. Isso aí que o senhor está a falar, eu acho que é muito importante, porque nós somos ouvidos no Brasil, né? E o Brasil foi impregnado, infelizmente, pela teologia da libertação, mas já nos libertamos, né? É um caminho duro, porque infelizmente ainda é enraizado em muitos, né? Em muitos pontos, mas a gente já tem consciência, né? Que isso não é o caminho, que isso está errado, completamente errado, que a igreja condena. Sim. Sobretudo porque é o misturar uma antropologia que não está de acordo com aquilo que é a antropologia cristã e em que cria estes desequilíbrios, não é? Ou seja, e houve esse esforço até na altura sobre a Libertatis Nocio, que é um documento da doutrina da fé assinado pelo cardeal Ratzinger, que era o que é a libertação, do ponto de vista cristão, do ponto de vista católico, para reconhecer há dimensões importantes que estão nisto. Agora, só isto cria um desequilíbrio. A heresia quer dizer opção. E é heresia quando se toma uma opção, toma-se uma parte e queremos torná-la como a chave hermenêutica do todo, abdicando de algumas partes. Não, nós somos católicos. Não é? E, portanto, para mim o oposto de heresia é católico, é universal. Nós temos o conteúdo todo, temos tudo, não andamos a fazer escolhas. Porque quando se corta uma parte, tornamos-la a chave hermenêutica daquilo que é a realidade, daquilo que é a teologia, que desequilibra. E o problema da teologia da libertação, falando da esperança, é que isola a esperança da fé e da caridade, sobretudo a relação com Deus, e portanto torna apenas uma categoria humana, mistura com o marxismo, e quando mistura com o marxismo destrói daquilo que é a força evangelizadora. Deturpar a teologia, né? Completamente. Mas eu estou a falar da teologia da libertação, em qualquer outras teologias pode haver, há sempre este risco permanente. A gente teve um podcast há pouco tempo agora com o Padre Anderson, amigo nosso, falando de teologia, e foi justamente isso que a gente estava falando, que a teologia ela pode ser vista de várias formas e às vezes tirar do contexto, né, de ver. Pode envenenar qualquer coisa. Mas aí é o que a Mariana estava falando também, o senhor, é justamente a presença da igreja, né? A presença forte da igreja, atenta, né? E assim, não é isso. E vai seguir, realmente... A gente tem que dar graças a Deus por ter, né, um líder, né, e seguir, né?
o líder, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Que é um dos dons, né? O dom da obediência, Gosto mais de pensar que não temos um líder, temos um pai. É verdade, tem toda a razão. Como dizia Nosso Senhor no Evangelho, o pai que do baú tira coisas novas e coisas velhas, não é? Sim. E portanto, a Igreja, e por isso tratamos o Papa por Papa, não é? Pai dos pais. E esta expressão que nos lembra que o Papa é o pai providente que nos ajuda e que nos guia e que nos orienta. Mas o pai também é um líder. Mas eu entendi, é claro, é um pai. Sim, mas é que muitas vezes só se chama a atenção para isso só porque muitas vezes vemos o Papa apenas como líder dos católicos, como se fosse uma espécie de presidente ou de... Sim. Não, Um quer chefe dizer, de Estado, a missão é... Ele é escolhido por Deus. Sim. Isto é muito importante, que este ano tivemos um conclave e que de vez em quando algumas pessoas fora da igreja, espero que dentro da igreja não vejam assim, mas algumas pessoas fora da igreja olham para o conclave como os cardeais, como se aquilo fosse um momento da democracia, não é? Em que os cardeais escolhem, dão o seu poder, o seu voto a alguém. E não é isso. Aquele momento de discernimento. Damos o voto àquele que nos parece na nossa oração que é o que o Espírito Santo quer. São os homens que estão sendo usados pelo Exatamente. Espírito Santo. Tanto que o Papa só se torna Papa no momento em que tem a maioria dos votos. O Papa só se torna Papa quando lhe pergunta: aceitas a tua eleição? Aceito. E nós acreditamos que nesse momento o Espírito Santo o torna Papa. E isso foi outra coisa que a gente já estava pensando, né? E assim, o conclave realmente, muitas pessoas questionaram: isso daí já está certo, vai ser aquele, vai não sei o quê. É impressionante como, sempre. né? Pois, Ô, padre, assim, só para um pouquinho antes, eu ia voltar e perguntar para o senhor, porque a gente estava falando do ano jubilar, assim, o que a gente pode, porque a gente falou de passado, presente e futuro um pouquinho, né? Assim, da esperança, do que assim, o que a gente pode trazer desse ano jubilar, do que a gente viveu, para o ano seguinte? Porque uma coisa é você fazer reconciliação, né? E agora, o que eu faço? Já fiz a reconciliação, e agora? Santo Agostinho diz que só há um tempo, que é o presente. E, portanto, quando se fala de passado, presente e futuro, é ao presente do passado, ao presente do presente e ao presente do futuro. E, portanto, o hoje é o tempo de Deus, não é? E então importa, ao chegarmos ao final deste ano jubilar, pensar o que é que deste passado do ano jubilar fica. E é perceber uma coisa muito importante, é que quando nós falamos de esperança, estamos a falar sempre de uma porta aberta por Deus. E a porta aberta por Deus para a Igreja é sempre a porta da missão. E, portanto, falar de esperança para a Igreja, e eu penso que este é o grande fruto que fica deste ano jubilar, é uma consciência, ou pelo menos aqui no caso do Patriarcado de Lisboa, em que vivemos este ano da esperança com esta certeza que se a esperança é divina, se a esperança é teologal, então a primeira esperança que nós temos é que Deus pode chegar ao coração daquela pessoa que ainda não acredita em Deus, daquela pessoa que ainda não tem fé. E não há missão sem esperança. E a consequência da esperança é sempre a missão. E por isso parece-me que seria muito importante aceitarmos aquele convite que o Papa Francisco já colocava no jubileu, na bula, a convocar o jubileu de 2025, que falava já a apontar o próximo jubileu que teremos, que é o jubileu de 2033, os 2000 anos da redenção. E que este percurso, estes anos agora de jubileu a jubileu, de 2025 a 2033, seja uma oportunidade de vivermos este tempo de missão, para que quando cheguemos a 2033 cada vez sejam mais pessoas a fazer esta experiência. E que esta esperança seja uma esperança então que nos move, que nos coloca em missão, que nos faz anunciar Jesus Cristo e, com a graça de Deus, fazermos Jesus chegar a tantos corações que ainda não o conhecem e que tanto precisam de conhecer Deus. Ou seja, mais ação. Mais missão. Missão. É que a ação, de vez em quando as pessoas ficam só com a ação de Marta, achar que é só ser Marta. Nós temos Marta e Maria. Isto que eu acho que é como Santa Teresa d'Ávila dizia: são irmãs, não as separemos. Sim. E, portanto, precisamos da contemplação e da ação. E Santa Teresa d'Ávila dizia: a máxima contemplação é sempre a máxima ação. E por isso, não é ação, é missão. E a missão é, em primeiro lugar, aquilo que é o fundamento da missão é a oração. Porque quando uma pessoa anuncia Cristo, anuncia porque, em primeiro lugar, acredita que aquela pessoa a quem vai anunciar Cristo, Deus já está no coração dela. É como São Pedro, quando abre a porta da missão, da evangelização aos pagãos, primeiro está lá o Espírito Santo. Não foi Pedro, não foi uma estratégia pastoral de Pedro de chegar lá. Não, quer dizer, o Espírito Santo já estava lá. E quando nós partimos em missão, o primeiro ponto da missão é a oração.
E por isso, precisamos cada vez mais, se queremos uma igreja evangelizadora, se queremos uma igreja em missão, em primeiro lugar, tem de ser uma igreja que reza mais. Cristãos que rezam mais. E cristãos que, diante do Santíssimo Sacramento, sabem que este Jesus diante do qual estão a rezar é esse Jesus que já está com a graça suficiente no coração das pessoas a quem vai anunciar. Nós não vamos levar lá a graça. Nós vamos ser canais para acordar a pessoa, para a pessoa tomar consciência que Deus está lá. É aquela frase, né? Assim, eu vejo o Jesus em você, que tem que ver Cristo em você, né? A gente tentar trazer isso, né? Então, através da oração. O Senhor que se identifica. E aquilo que na mensagem do Papa Leão para o Dia Mundial dos Pobres, aquilo que o Papa recordava que era a maior pobreza é a falta de fé. E isso que o padre está falando realmente é assim, a gente vê como tem suscitado, como é que a igreja é tão assim, tão bela, como a gente tem visto a questão da oração, né, tendo mais impacto. No Brasil está uma loucura com a questão do rosário, né? Cada vez mais a gente está, né, vendo, ele foi, eu não sei os dados certos, mas assim, o número de visualizações o maior do mundo. Entendeu? Do tempo, né? Então, mas eu acredito que daí também... Isso não sobe a cabeça, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Deus nunca deixa acontecer coisas... sempre para um bem maior, né? Então, assim, eu acho que assim, essas coisas todas que foram acontecendo, que foram muito difíceis, né? Como a pandemia, as guerras, acho que também trazem as pessoas a acordar. Sim. Né? Nós aqui no caso de Lisboa estamos a passar por um momento muito bonito, que são as capelas da adoração perpétua. Não, eu ia falar isso. Como a gente precisa, né? Só porque está a falar do Brasil, eu tenho que falar de Portugal. Não, é verdade. E as capelas da adoração perpétua, eu falo porque tenho uma delas na paróquia onde eu colaboro. Quer dizer, estamos a falar de adoração perpétua, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, pessoas que se comprometem a dar 1 hora por semana de uma madrugada, que acordam para estar às 3, 4, 5 da manhã em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Todas as semanas, não é uma vez por ano. E as igrejas ficam abertas todas para quem quiser ir. Para quem quiser ir, e há pessoas que estão comprometidas a garantir que estão lá nesta adoração. E muitos jovens em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Portanto, onde fica a igreja? Eu sou ali caso de Algés, é a capela de Algés de cima, mas penso que a Luz também tem, penso que ali ao pé do seminário de Carnide, penso que também há uma. Como é que a pessoa procura saber? Na internet encontra isso? Cada paróquia vai anunciando, eu tenho ideia que não sei se temos isto centralizado, mas em que há esta oportunidade da adoração que nos mostra que esse é o fundamento, não é? Bonito, e que estamos a falar de muita gente que dá este tempo de adoração e que é um momento de renovação verdadeiramente. Quando nós pensamos, quer dizer, ainda na monarquia, portanto, há mais de 100 anos, há 125 anos atrás, em Portugal, tínhamos um católico que era deputado, há uma tese sobre ele, que é o Manuel Abundo da Silva, que se queixava, portanto, um católico militante no final do século XIX e início do século XX, que se queixava que em Lisboa não havia nenhuma igreja aberta para rezar. E não estamos a falar ainda da Primeira República, estamos a falar ainda na monarquia, que não havia nenhuma igreja para rezar. E neste momento temos tantas igrejas sempre abertas, não só abertas, mas com o Santíssimo exposto para a pessoa poder rezar, para estar diante de Jesus. Quer dizer, aquela saudade do passado, que muitas vezes é uma projeção, não é? Pessoas que antigamente é que era bom, não sei. Tenho muitas dúvidas disso, e não é dizer que agora estamos bem, quer dizer, nós estamos num momento, num kairos, nós estamos num tempo de graça, de coisas extraordinárias que estão a acontecer, com uma juventude incrível, com um desejo de seguir Jesus, conhecer Jesus. Sim. Não estou a dizer que não sou a maioria, é sempre fermento na massa, não é? Mas são este fermento na massa que está a fazer a diferença. E por isso acabamos um ano da esperança cheio de esperança. Que Deus está a suscitar isto. O senhor falando isso, assim, me veio a frase, né? Todo tempo Deus é bom. Né, eu acho que assim, no passado também ele foi bom, acho que a igreja sempre esteve viva, né, assim, porque eu me lembro da minha primeira jornada mundial da juventude, foi em 2018, foi em Sydney, né, na Austrália, acho que foi 2008. Acho, 2008, muito tempo atrás, E assim, então, assim, é um movimento lindíssimo, sabe? Tantos jovens, a Austrália, todo mundo cheio, vindo gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? E trocas de presentes, e assim, então, e aí depois veio também a Jornada Mundial da Juventude lá no Brasil, e eu vi aquele movimento continuava super grande, e depois agora, esse ano também, a gente vê a mesma coisa. Então, assim, eu acho que ano passado em Lisboa, cada ano...
cada ano tem a sua importância e a sua beleza, né? Assim, a gente percebe que Deus está ali, né? Deus está a agir e as pessoas estão a corresponder com todos os desafios que isto significa e com esta, mas sobretudo com esta disponibilidade de coração que vai acontecendo. Agora, nós temos sempre esta consciência ou devemos ter sempre esta consciência que somos chamados a ser fermento na massa. Portanto, não vamos pensar, o nosso objetivo é que de um momento para o outro vamos estar numa nação católica que é seguida, que é regida pela lei do Evangelho. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Padre, assim, Não. eu ia te perguntar assim, agora a gente voltando um pouquinho aqui, para falar um pouquinho do Papa Francisco, passando rapidamente sobre ele, né? O que a perda de um Papa tão importante nos trouxe também, assim, qual foi o entendimento, o que a gente pode tirar de reflexão, né, do Papa Francisco, do caminho dele, da simplicidade que ele trouxe, né, da humildade que ele tinha, e o que a gente aprendeu um pouquinho com esse acontecimento com o Papa Francisco? A morte do Papa é sempre um momento de dor para a Igreja, perde o seu pai, não é? E portanto, despede-se dando graças a Deus, não é? Dando graças a Deus por aquilo que foi aquele seu ministério, aquilo que foi a sua missão. Estamos a falar de um Papa que abriu a Igreja para a realidade da América do Sul, não é? Portanto, o primeiro Papa não europeu em muitos séculos, não é? Portanto, tivemos no início da Igreja aqueles Papas oriundos do norte da África, do tempo do Império Romano, mas depois só Papas europeus e depois muitos tempos de Papas italianos. E portanto, quando temos um Papa vindo da Argentina, é perceber que a Igreja, assim, o coração já não está na Europa, não é? Portanto, é uma Igreja de muitas línguas, de muitas expressões, universal, né? Verdadeiramente universal, e em que é um Papa que vem desta realidade da América do Sul, trazendo aquilo que são os desafios de uma Igreja que responde já não é eurocêntrica, mas que reconhece que até o grande fulgor e a grande projeção de vida católica está a surgir noutras geografias que já não na Europa. Isto é um primeiro ponto importante. Portanto, todas as questões que o Papa Francisco trouxe de renovação da Igreja, a grande preocupação do Papa pôr a Igreja aquilo que desde o início em estado permanente de missão, e portanto colocarmos a Igreja ser hospital de campanha, como também o Papa Francisco dizia. Portanto, a Igreja capaz de ir ao profundo daquilo que é a vida das pessoas, tocar os corações, chamar as pessoas para Cristo, chamá-las à conversão. Todos os desafios que trouxe de temas que lhe eram caros, pensamos na lototocina, tem vários temas que o Papa, agora até a última exortação da devoção ao coração, Sagrado Coração de Jesus, com um bom jesuíta também que ele era, trazer essa devoção e colocar no centro daquilo que era a sua proposta espiritual, colocar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Portanto, um Papa profundamente cristocêntrico, que nos colocou e que convida a Igreja a estar em missão. Porque muitas vezes a Igreja pode se tornar um museu, em que temos muitas coisas bonitas que se contemplam, da história, etc. Mas deixar de ser vida hoje. Não é? Alguém dizia um dia que chateou-se comigo para eu dizer um museu, porque dizem que os museus hoje têm muita atividade. Se quer dizer isso, é dizer um mausoléu. Aí é que não há vida, não é? E a Igreja, não. A Igreja é este corpo vivo, esta família viva, e o Papa Francisco quis colocar a Igreja de uma forma particular neste estado permanente de missão, que é importante ser cultivado e que continua hoje a ser um grande desafio para a vida da Igreja. Eu acho que a maior missão, que ele, né, assim, deu várias, né, mas assim, acho que uma das maiores missões em que ele nos ensinou é ir ao encontro ao pobre, né, a ajudar aos mais necessitados. Trouxe para o coração da Igreja que era algo que o Papa João Paulo II já falava, o Papa Bento já falava, que é a opção preferencial pelos pobres. Não é? E portanto esta pobreza entendida neste sentido de facto, quando as pessoas não têm Deus na sua vida, sim, estão na maior miséria. Não é? Estão sempre, exatamente. E o Papa Francisco chamou muitas vezes a atenção para isso. Agora o Papa Leão repete isso novamente, em que perceber que essa tem de ser a missão evangelizadora, que é levar Cristo aos outros e ajudar as pessoas a aproximar-se de Cristo. E deixa-nos um património de textos de magistério extraordinários, que se calhar ainda vamos demorar muito tempo a compreendê-los todos, mas que coloca muito um foco e como bom jesuíta, aqui dois aspectos.
a dimensão do discernimento, sermos capazes, não é só a aplicação de uma lei, as leis existem, mas para serem aplicadas na vida das pessoas e, portanto, ajudar as pessoas a fazer esse caminho de transformação interior para viverem de acordo com aquilo que é a graça de Deus, que a lei quer proteger, não é? Que a lei quer apontar, mas aquilo que se aplica é a graça, não é a lei é apenas uma orientação. E a dimensão da conversão. O apelo à conversão permanente. O Papa quis que este estado permanente de missão, que é também um estado permanente de conversão, a Igreja que permanentemente se converte, até quando os primeiros textos do Papa, da Evangelii Gaudium, não é? Que fala até os horários das paróquias precisam de conversão. Mas são os mesmos horários há anos e que não dão conta daquilo que são aquilo que as pessoas precisam. E toda esta radical transformação que é necessária, conversão que é necessária viver. E conversão que passa para vários âmbitos. Eu, quando falo na Laudato Si, eu recordo sempre que é um texto que não foi recebido. Toda a gente ficou, o Papa escreveu um texto sobre ecologia. Não é? Ficou toda a gente contente que o Papa escreveu um texto sobre ecologia. Mas depois eu leio o texto e os grandes desafios do Papa são de conversão pessoal. Não tratarmos o meio ambiente, os recursos naturais, como algo que nós, que é posse, que nós pomos e dispomos. O Papa fez um grande apelo a uma palavra que é responsabilidade. E isso é uma questão de conversão pessoal. Ninguém fala disso. Aqueles pontos que o Papa fala sobre a necessidade da conversão e que fundado naquilo que é a mais genuína tradição católica, que o Papa coloca ali, da teologia moral, isso foi esquecido. É aquilo, né? Acho que toda mudança começa por nós primeiro. Começa no coração. Né? O Papa porque é mais fácil você colocar a culpa nos outros, né? Nos outros, que eram planos estatais para mudança de recursos, etc. Só que a questão é, nós é que somos responsáveis. E o Papa Francisco colocou muito esta questão do peso da responsabilidade pessoal. E esses textos todos escritos pelo Papa Francisco, tudo a gente encontra no site do Vaticano. Sim, graças a Deus estamos num tempo em que então, quem quiser toda a saber informação um pouquinho mais acesso sobre os textos, é ir no site do Vaticano que tem lá, né? Exatamente. E, padre, assim, a gente estava falando do Papa Francisco e vamos passar agora, a gente teve aí, nos despedimos desse pai, né, desse Papa, que foi muito importante também no seu momento da Igreja, e tivemos o conclave, do qual também, o pessoal que está assistindo, tivemos um podcast só sobre o conclave, com o padre Ricardo Figueiredo, que foi um podcast também muito esclarecedor nesse tema, e assim, qual foi a importância, né, passando por esse ano, assim, o conclave e a escolha do Papa Leão, que foi Papa Leão XIV, né, veio aí, a gente também teve um podcast só sobre o Papa Leão, mas, assim, como é que foi essa escolha para esse ano, agora para esse ano, para a igreja agora, né? Qual é a questão, o que vai acontecer e qual é essa... Há aqui, na personalidade, na história, na biografia do Papa Leão, nós vemos vários aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, é o primeiro, na época moderna, nos últimos anos, é o primeiro Papa missionário. Ou seja, o Papa que nasce nos Estados Unidos, passa muitos anos da sua vida no Peru, depois vem para o governo-geral da congregação que pertence em Roma, depois é enviado como bispo novamente para o Peru, e portanto estamos sempre a falar de uma personalidade que, naquilo que é, quando pensamos nos últimos papas, os papas do século XX, que eram papas do clero de uma diocese, agora um papa missionário, que de facto, aquelas imagens que impressionam. Né? A gente veio de um papa que estava dizendo de missão, e foi exatamente, e o está tudo ligado. Sucessor é um papa missionário. Que nos impressiona sempre ver o Papa quando era bispo a cavalo, porque era a única forma de ir chegar àquelas paróquias perdidas lá no meio do Peru. Vemos aquelas imagens de um homem, quer dizer, que a missão para ele foi real, foi concreta, foi algo que ele viveu, aqueles vídeos de problemas de bispo com estes grupos, fazendo também tudo, comida, quer dizer, vemos a cantar. Um Papa que vem de facto do terreno, não é? Que vem deste terreno mais inóspito da missão. Isto por um lado. Depois seja norte-americano, que tem, sendo... Foi o primeiro, não? Primeiro Papa norte-americano. Foi o primeiro norte-americano. E portanto, sendo natural de Chicago e que tem uma mundividência, nós percebemos isso, tem uma mundividência extraordinária, não é? Quer dizer, ele tem uma perspectiva, tem mundo, não é, como se costuma dizer,
e, portanto, uma capacidade de ver Entendimento, um olhar né? da Igreja também verdadeiramente universal, que também vem desta dimensão da dimensão missionária. Depois agostiniano, trazer Santo Agostinho para o centro dos seus textos. É raro o texto que ele não cita Santo Agostinho. Sim. E, portanto, este teólogo, este doutor da Igreja, tão importante para a vida da Igreja, e que colocou o foco verdadeiramente nesta dimensão do coração, né? De um coração que encontra Deus, e que, quando se procura Deus fora, vai encontrá-lo precisamente no seu interior mais íntimo. Deus habita no coração do ser humano. E, portanto, um Papa que também traz todas estas preocupações de Santo Agostinho, estes temas da teologia de Santo Agostinho para o coração da Igreja. Um Papa que fala inglês, não é? Que a sua língua materna é inglês. Porque é que me faz... Estamos habituados a ver outros papas a falar inglês, mas que era sempre com um sotaque estranho. Agora não temos um Papa que tem sotaque norte-americano e que está aqui. O primeiro doutor da Igreja que ele declara, o cardeal São John Henry Newman. Portanto, o primeiro doutor da Igreja cuja língua era inglês, que é a língua franca de hoje, não é? Que é a língua que toda a gente fala. Portanto, estamos num tempo, no início de um pontificado, que se abre de muitas surpresas, de muitos sinais e de muitos desafios para aquilo que é a vida da Igreja. Uma continuidade, mas muita... Sempre. Isso aí, graças a Deus, a Igreja não fecha e abre com a nova gerência quando morre um Papa. Sim, a Igreja é sempre uma sucessão de Papas que são um profundo caminho de continuidade entre todos. Desde Pedro, né? Desde São Pedro. E, portanto, sempre esta continuidade e, portanto, todos estes desafios que o Papa Leão já está a trazer para a vida da Igreja, ainda que nós, quer dizer, ele é eleito em ano jubilar, e, portanto, há uma agenda de ano jubilar que é muito grande e que ele está a seguir, e que agora o ano 2026 acreditamos que será um ano verdadeiramente em que conheceremos mais de Leão XIV com todos os desafios que ele nos quer trazer. Até isto, e estava-me a esquecer que era outro ponto que eu queria pôr, até o nome que ele escolhe, não é? Portanto, num tempo em que estamos a viver, que depois depende dos historiadores, que estamos a viver a quarta revolução industrial ou a quinta revolução industrial, que é a inteligência artificial, em que escolhe o nome do Papa que fez a transição da revolução industrial no século XIX. E, portanto, para trazer todos estes desafios e para ajudar a Igreja a fazer, de facto, este caminho e a ser farol, luz, guia, num tempo de tantos desafios como o tempo atual. E um Papa também que não deixa de ser luz também a nível moral, né? Que estamos precisando. A nível moral mesmo, de tradição, de família, né? De buscar realmente os valores, né? Não, o Papa Leão XIII foi o Papa que colocou a Igreja e todos aqueles desafios do que é a pessoa no centro. E nós vamos vendo o Papa Leão neste grande esforço e neste grande trabalho de realmente recordar que também diante da inteligência artificial, outro dia um discurso sobre o transhumanismo, todos estes temas que vão surgindo hoje, que a tecnologia traz para o ser humano, recordar sempre que o ser humano tem uma dignidade inviolável. E esta dignidade tem de ser defendida, e o Papa Leão, brincando com o nome, vai rugir para verdadeiramente ser um defensor, e a Igreja continuar a ser, como sempre foi, a grande defensora da dignidade humana. Sim, com autoridade para isso, né? Para poder falar. Lembrando que assim, todos os papas são assim, escolhidos por Deus, né? Então, independente de cada momento da Igreja, aquele papa é importante, né? Então, nós como católicos, como cristãos, temos que receber o que for, o papa que for, né? Porque foi escolhido por Deus. Todos os papas são um dom de Deus, não é? Ou seja, o escolhido por Deus, não é? Escolhido pelos cardeais, que fizeram um processo de discernimento com o Espírito Santo para escolher. Sim. Não é? Portanto, não absolutizarmos isso só porque podemos perder a dimensão humana e caímos num monofisismo eclesiológico que é perigoso. Somos instrumentos, né? São instrumentos que foram usados. Portanto, o Espírito Santo que ajuda a discernir. Sim. E por isso, mas é sempre feita a pergunta, depois de chegar-se à maioria que é necessária, de perguntar se ele aceita. O que eu quis dizer é que é inquestionável, né? Assim, aquele Papa, ele tem que ser bem... Deus. Pronto, nesse sentido, mas é isso. Através dos homens, né? Que são os cardeais. Que procurar aquilo que é a vontade de Deus. Sim. Então, assim, a gente estava falando aqui também antes de
finalizar com essa parte do Papa, tecnologia, né? Assim, nós estamos aí no mundo da tecnologia, uma renovação aí da evangelização, da forma de evangelizar também, né? Usando a internet, telemóvel, TikTok, Instagram, né? Então, assim, padres TikToks que temos, né? Então, assim, usando os meios que é possível hoje para chegar a mais pessoas, né? E podemos falar, então, aí de grandes santos que foram canonizados aí esse ano, né? Assim, tivemos vários, né, assim, importantes, mas assim, o principal para mim, pelo menos aqui assim, seria São Carlo Acutis, né, que assim que fala da tecnologia, que usa a tecnologia, né? O Jovem. primeiro santo millennial, como se disse, e como se diz, e que trouxe isto que é o uso do computador e que mostra como caminho de santificação. Ou seja, usar meios tecnológicos não significa que a pessoa é menos santa, antes pelo contrário. Carlo Acutis foi a prova exatamente disso. Foi capaz de não ser dominado pelos meios tecnológicos, mas dominando os meios tecnológicos, colocá-los ao serviço da evangelização, ao serviço de Deus, ao serviço da dignidade da pessoa humana. E este é o grande desafio que a tecnologia nos coloca. É nós não sermos dominados, não tornarmos nós uns instrumentos da tecnologia, mas verdadeiramente aquilo que é o ser humano, aquilo que é a dignidade da pessoa humana, ser o critério que define aquilo que é a utilização da tecnologia. E o Carlo Acutis aparece como este exemplo santo do que significa estar neste mundo hoje, com todos os desafios que ele significa, e estar de forma santa, estar de forma verdadeiramente autêntica. Isso que o senhor está falando, e na idade dele, né, na juventude. Então, ele é um menino muito jovem, né, e uma sabedoria muito grande, porque assim, eu me lembro, tem fatos que a gente vê da história dele, em que ele tinha um videogame, né, e ele ao mesmo tempo, ele falava assim, não, eu só vou usar esse videogame 1 hora, eu acho que por semana, alguma coisa assim, não me lembro o tempo, mas ele definia um tempo, assim, que ele gostava com a virtude do videogame, da temperança, sim. Mas ele tirava, que ele tinha esse controle, né, essa sabedoria do controle. Eu quero, mas não posso e não vou fazer isso, né? Porque eu sei que não vai me fazer bem, né? Então isso é bonito, né? É interessante porque um jovem ter essa consciência, né? Assim, sozinho, né? Sem a mãe falar. Ser instrumento, ou seja, o que nós acreditamos nos santos é que eles são suscitados por Deus para ser um exemplo para nós. E portanto, o que nós vemos na vida do Carlo Acutis é que houve um trabalho da graça de Deus excepcional na vida dele, exatamente para ele ser instrumento agora, exemplo para nós. Quer dizer, os santos são-no porque Deus os preparou para o ser. Os santos são dons de Deus. E portanto o que nós vemos na vida do Carlo Acutis é esta ação da graça de Deus que lhe permitiu viver de acordo para agora ser exemplo para nós daquilo que nós somos chamados a viver e chamados a ver os desafios deste tempo. Não é? E, portanto o Carlo Acutis é um exemplo, é um intercessor, contamos com ele no céu, e este momento da canonização do Carlo Acutis foi um momento que estamos a falar de uma canonização que fez estrondo também nos meios de comunicação fora daquilo que é o âmbito eclesiástico. Ou seja, os meios escolares estavam... O que é isto? Quer dizer, um santo que morreu com 15 anos e que morreu em 2006, e que usava nascido em 91, aquele telemóvel que andava de calças de ganga, que... Sim. É a santidade a acontecer aí, está Sim. próxima, não é? Que estes são os grandes desafios que nós todos somos chamados a viver. E mostrou mais uma vez como a igreja é atual, né? Vive o tempo moderno, vive, né, com a tecnologia. Deus é atual. Isso. Deus é atual e por isso torna a igreja atual. Ou seja, é a ação de Deus, é a ação da graça de Deus que vai criando e que vai suscitando estes exemplos para que responder àquilo que são os desafios de hoje. A cada tempo, e eu acredito profundamente nisto quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos em cada tempo os santos que são suscitados, são os santos para os desafios daquele tempo. E portanto o Carlo Acutis é o santo para este tempo. Nos ajuda a ver este assim, tempo. O senhor falando me veio assim na cabeça, assim, né, também no sentido de Carlo Acutis sendo canonizado, sendo santo, né, tornando santo neste ano jubilar também, assim, traz muita esperança. Né? A palavra venha de novo, a palavra esperança, né? Porque assim, a gente vê ali num jovem, aquilo que a gente está falando, um jovem é hoje. Né, hoje, assim, ele estava vivo e eu estava ali fazendo as minhas coisas no meu dia a dia, né? Eu tinha um santo vivendo aqui, né? Então, assim, E esperamos que haja muitos outros que ainda não foram canonizados, né? Então, assim, que é um exemplo muito grande e que nos coloca mais perto, né? Mas, assim, é possível, né? Assim, não é aquela coisa... E também me lembra um pouquinho aí também mais uma santa mais antiga, que é Santa Teresinha, né? Que é aquelas coisas, não tem escadaria para chegar, para ser um santo, né? Você pode, com pequenas coisas, buscar essa... Toda a história da igreja passou por esta tentação. Eu penso sempre, quando Gregório Magno, não é? Ele morre em 604, penso eu, portanto, no século VII, morre no século VI, vive no século VI, e que escreve uma obra que são os Diálogos.
que geralmente é uma obra conhecida pela segunda parte da obra, em que ele conta a história de São Bento, mas a primeira parte da obra em que ele conta a história de várias figuras contemporâneas dele que foram santas. E ele escreve esta obra precisamente porque pessoas do seu tempo, portanto, no século VI, diziam: isto antigamente é que havia santos. Quando havia as perseguições, havia os mártires, aí sim. Agora, este tempo já não há santos. Ele escreve uma obra para mostrar: há santos agora. Portanto, esta tentação de achar que hoje não há santos é uma tentação constante. E, portanto, o Carlo Acutis é o que vem mostrar que há santos aqui e muitos outros, certamente, que estão aí a surgir. Conhecemos aí alguns processos de beatificação, do Brasil o Guido Schaeffer, que morre em 2009, a irmã Claire Crockett também está em processo de beatificação, que morre em 2016. Portanto, temos assim vários exemplos que estão aí, que são exemplos de santidade. Sim. E que mostram isso mesmo. E a gente não pode santificar alguém, né? Dizer, aquela pessoa é santa, de jeito nenhum, isso é a igreja que faz. Mas a gente percebe que tem pessoas no mundo hoje em dia que estão tentando viver essa santidade, né? E que é muito bonito isso, né? Cada um de nós tenta. Sim, mas tem aquelas pessoas, assim, eu tô longe ainda, muito longe, mas tem aquelas pessoas que a gente percebe. Não, mas não estou a dizer, cada um de nós tem de ver este desafio, não é só olhar para os né? outros. Vocação universal à santidade. Nós, pelo batismo, todos somos chamados à santidade. E todos nós temos de ter isso compromisso hoje. Mas eu digo assim, às vezes tem um exemplo vivo perto de você, nesse sentido, muito entendeu? claro. Que nos deve ajudar, mas nós temos de ver o compromisso. Não podemos estar a chutar para fora. Nós somos chamados à santidade. Agora, assim, uma coisa também que a gente não pode deixar de falar, e mais uma vez, né, parece que a confirmação é assim, a devoção, o ardor, o amor enorme pela Eucaristia, né? Adoração eucarística, né, dele, de Carlo Acutis, né? Como ele mostrou isso, né? E eu acho que isso suscitou muito nos jovens também. Esse ardor, essa vontade de querer buscar Jesus na Eucaristia, né? E de verem a Eucaristia dessa forma, não é? Ou seja, sim. Porque muitas vezes podemos cair numa visão rotineira da Eucaristia em que se perde essa noção e a pessoa não entra no mistério. Falar de um outro exemplo, outro santo, e também, que ainda não é santo, mas o Papa Leão, agora há poucos dias, reconheceu o milagre, que é um futuro santo argentino, o Henrique Shaw, que era, em termos modernos, será o primeiro empresário santo. Portanto, empresário no sentido moderno, de trabalhar em empresas e que, se Deus quiser, há de ser canonizado. Eu estava a ver a biografia dele, porque me chamou muita atenção um texto dele sobre a Eucaristia, em que ele dizia: como Cristo na Eucaristia se entrega, também o empresário tem de se entregar no altar pelos seus trabalhadores. E a preocupação espiritual que ele tinha pelos trabalhadores das empresas em que ele colaborou. E depois, eu estava a ver isto e a ver o ano em que ele morreu. 61, ou 62. Não tinha começado a Concílio Vaticano II. Isso. Aquela coisa que, não, antes as pessoas estavam a rezar o terço na missa quando era... Pois. Não, quer dizer, aquele homem entrou no mistério. Sim, e não era por ser em latim ou ser na língua que era. Aquele homem verdadeiramente entrou no mistério e percebeu que a Eucaristia é a oferta de Cristo. Aquilo desafiou-me porquê? Que é, nós hoje se calhar pensamos tantas vezes a Eucaristia está próxima, porque agora é em português ou na língua de cada pessoa, a pessoa pode ouvir, pode ler os textos, pode perceber, mas a questão é, a pessoa entrou no mistério. Essa é a grande questão. Se a pessoa entrou no mistério da Eucaristia, naquilo que a Eucaristia significa e naquilo que a Eucaristia produz na vida espiritual da pessoa. E o Carlo Acutis é um exemplo de quem sintonizou-se realmente com isso. Não é? E lá está, com uma Eucaristia celebrada em italiano, certamente muitas vezes ele era em Milão, portanto certamente muitas vezes até no rito ambrosiano, mas é Cristo que está, é Cristo que age. E é o mistério da Eucaristia, esta oferta de Cristo no altar da cruz. Eu acho que assim, o Carlo Acutis também trouxe, né, assim, muitos jovens perceberam isso, que a missa dominical é fato, né, mas para que só ser dominical, né? Assim, posso estar todos os dias posso receber Jesus. Realmente. Né? Então, assim, eu acho que suscitou aí esse desejo, essa vontade de vou à missa todo dia, a missa diária. Mas só se percebe isso se entra no mistério. E este é que é o grande desafio. Só se não somos meros espectadores da Eucaristia, mas entramos no mistério da Eucaristia, como o Carlo Acutis nos ensina, então aí as coisas podem ser diferentes. Aí então podemos ser informáticos e trabalhar com o computador e ser santos, podemos, como Henrique Shaw, ser empresários e ser santos, podemos ser padre e ser santo,
podemos ser pais de família e ser santos, podemos ser estudantes de Como medicina, Pierre de direito Jorge e ser também, que foi santos, estar envolvidos na política como o Pierre Jorge Frassati e ser santos. É possível, mas se nós entramos no mistério, se ali, verdadeiramente na Eucaristia, nós encontramos o fundamento da nossa existência. Sem Mari, isso, eu vou é fazer pouco. um desafio para Padre Ricardo, ao vivo, então, assim. Ao vivo não, mas aí... olha, Padre, a gente nunca fez um podcast e São Carla Cutis fez tantos, assim, tantos estudos e tantas ações sobre isso. Milagres eucarísticos. Vamos fazer um podcast, né, Mari? Vamos. Tão importante, ainda mais que aqui em Portugal temos, né? Graças a Deus. É Em um dos Santarém, sinais. E por isso sim. o Carla Acutis veio a Portugal em 2005, Isso. precisamente para vir ao Milagre Eucarístico Santarém. Pronto, está na agenda de 2026 aí um podcast Então, pronto, sobre milagre já eucarístico. fizemos Vamos a um. isso. Sabe? E a gente está falando, né, de Carla Cutis, mas também, assim, outro santo também que a gente fez aí, inclusive, a todos que estão assistindo, assistam e busquem a novena que foi E façam, feita né, aqui no também, estúdio, porque- com o padre Ricardo Figueiredo, ele que fez com outro Padre padre, Leonel, com o sim. padre Padre Leonel, Leonel. né? Então, assim, tá uma novena muito bonita, muito profunda sobre Carla Cutis e Pier Giorgio Frassati. Só buscar lá no Instagram do padre Ricardo Figueiredo, tem também as informações de como chegar na novena, né? E pelo YouTube, Spotify, por favor, porque YouTube. eu agora fiz um jejum de Instagram Pronto, é e não estou no importante saber. Instagram. No YouTube e no Spotify. Exatamente, também. exatamente. Tá nos dois, nas Padre duas Ricardo Figueiredo é plataformas. fácil de encontrar, não tenho Pronto. imaginação. Pronto. Não, então tá lá no YouTube, no Spotify, Padre Ricardo Figueiredo, e seguir, fazer essa novena, porque foi uma novena muito bonita, né? Eu cheguei a participar e ver também. Então, assim, mas temos o Pier Giorgio Frassati, que se tornou santo também junto com Carla Cutis, acho que foi no mesmo dia, né? Que Sim, foi a canonização. E, assim, ele me passa muito se eu pudesse definir Pier Giorgio Frassati em uma palavra, eu diria coragem. Eu acho que ele teve aí, como Carla Cutis foi da internet, da evangelização na internet, eu acho que Pier Giorgio Frassati passa muito coragem, até pela época que ele estava vivendo. E sobretudo até a presença na vida política. Na não é? política. Ou seja, no momento de transformações sociais e políticas que O levavam comunismo era muito forte, e né? que punham em causa aquilo que era a dignidade da pessoa humana, ele foi corajoso ao ponto de lutar contra isso e de ser defensor daquilo que é a doutrina da Igreja em relação Ser firme, né? Aos seus Exatamente. ideais, né? E sem receios, sem duplicidade. Ser um homem autêntico. O homem das sete bem-aventuranças. O homem das bem-aventuranças, desculpem. Não. E com muita alegria, né? Ao mesmo tempo. Que o Papa João Paulo II definiu. E é essa marca das bem-aventuranças que nós vemos no Pier Giorgio Frassati e que por isso é exemplo hoje, não é? Ou seja, é de outra época, mas que vemos a providência de Deus que o cuida dele e que, quer dizer, ele a grande conversão dá-se porque ele chumbadano e porque chumbadano o põe-no num colégio dos jesuítas e é aí que ele descobre a fé e que vive a fé com uma autenticidade e com uma profundidade extraordinária. E que, quer dizer, um aparente fracasso que muda completamente o rumo e em que ele vai crescendo nesta devoção, vai crescendo neste amor a Jesus, que o leva a esta presença na política e depois também à caridade com que ele começa a desempenhar, sobretudo junto dos mais pobres, né? Que ele passar com os carros com comida para os pobres que diziam lá vai a empresa Frassati Transportes, não é? Porque era tanta coisa que ele levava e que ele angariava para os pobres sem nunca se perceber que ele o estava a fazer, não é? Portanto, quando hoje em dia tantas vezes isso é fala... uma coisa que a gente pode dizer que é entre os dois santos, né? comum, Carla né? Cutis e Pier Giorgio Frassati. Esses dois têm isso em comum, né? Viver Que é a o caridade, serviço né? aos mais... fundada na Eucaristia, não é? Porque Sim. o Pedro Frassati está naquela Sim. frase tão bonita de porque é que vais cuidar dos pobres todos os dias, né? Porque eu de manhã fui à Eucaristia, Jesus veio visitar-me, agora vou devolver a visita visitando Jesus nos pobres. E tanto esta delicadeza e esta boa educação até que rege a vida, que mostra e que abre uma possibilidade de uma vivência, de um amor aos pobres concreto, não um amor aos pobres genérico, mas em que se procura dar de facto aquilo que é o melhor aos pobres. Com aquele exemplo extraordinário do Pier Giorgio Frassati, quando ele morre, apareciam os pobres todos lá e o pai perceber e que não sabiam de o onde bem que o vem, filho fazia. né? E
assim, padre, eu acho que colocando para os dias atuais, até para quem não está nos ouvindo, né, como colocar isso em prática, eu poderia dizer também, assim, porque às vezes as pessoas hoje em dia têm a vida tão corrida, mas eu acho que levar Jesus aos pobres é aquilo que a gente também falou, não é o financeiro, né? Às vezes são pessoas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né, em que a gente pode estar fazendo Por vezes essa dentro da própria casa. caridade, né? Frequente dentro da própria casa. Sim. Não é? Quando Não é havemos preciso ir pais, muito longe para fazer sim, isso. Né? quando havemos pais tão preocupados a trazer dinheiro para casa, para dar tudo o melhor aos filhos, que se calhar muitas vezes o que mais os filhos mais precisavam, era do dinheiro, que é o seu tempo, o tempo dos pais. Sim. Muitas vezes o tempo é dinheiro. Se calhar é isso que os filhos precisam, mais do que o último brinquedo ou o último jogo para a PlayStation. Não. Precisavam que o pai pegasse numa bola e fosse jogar futebol com o filho para o jardim. Sim. Se calhar aí estava a fazer muito mais e a marcar muito mais o filho do que Propriamente com outras coisas, não é? Sim. Portanto, muitas Material. vezes esses pobres que precisam de nós estão dentro da nossa própria casa. Estão no nosso prédio, estão no nosso bairro, e que nós precisamos ter essa atenção e esse cuidado, não é? Claro que nos marca muito e que nos choca a pobreza mais visível, dos Sim. sem-abrigo, etc. E que tanta gente, graças a Deus, que se disponibiliza a estar a servir e a dar do seu tempo e dar dos seus bens para ajudar essas pessoas, e que é essencial. Mas não para as pessoas ficarem ali. Sim. Tudo isto sempre em função de ajudar as pessoas a sair dessa situação, porque aquela situação é degradante. Não é ficar dependendo de esmola, né? É você criar oportunidades a essas pessoas. Ajudar as pessoas né? a sair dessa situação. Sim. Isso é essencial. É muito o que o senhor falou, é ver no outro Jesus, né? Eu acho que é isso. É o próprio Senhor que diz, não é? Em Mateus 25, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, fui peregrino e a mulher que colhestes, estive doente e foste visitar-me. Portanto, toda esta consciência cristã que nós temos, que Jesus se identifica, e por isso não é por acaso, é um texto belíssimo que o Papa Leão, o primeiro texto que ele publica é uma exortação apostólica, o Dilexi Te, precisamente sobre o amor aos pobres, não é? Que é um texto belíssimo, quer dizer, mas ter texto, assim, documento que o Papa publica e que recomendo vivamente a leitura, que é um texto de conversão e de oração. Muito bom, padre, assim, a gente conversando, né, e assim, o senhor falando, vinha aqui, assim, então, a essa retrospectiva que a gente fez, né, como foi um ano, assim, muito cheio, né, muito intenso, né, porque, assim, a gente teve aí o Papa Francisco com as missões, né, com a humildade, depois veio o Papa Leão com a energia e continuidade, mas, ao mesmo tempo, transformando muitas coisas, ensinando muitas coisas, e finalizando com as canonizações, que também são missões, né, a gente vê que está tudo conectado, né? Então, assim, eu queria perguntar para o senhor justamente o que não, para a gente já começar a pegar aqui a virada, né, do ano, né? Assim, o que não pode faltar para um cristão nessa virada desse ano? Não pode faltar entusiasmo, não é? Entusiasmo quer dizer enteosi, não é? Portanto, ter Deus em si. Portanto, nós temos este entusiasmo de um Deus que habita no nosso coração e na nossa vida. Porque depois de um ano tão cheio, a grande tentação é agora dê-me descanso. E Deus não nos dá descanso. Nunca. Sentar no sofá, continua. E, portanto, não dá. E, portanto, como o Papa Francisco desafiava quando foi à Polónia, a Jornada Mundial da Juventude na Polónia, que era preciso tocar sempre o sofá pelas sapatilhas, não é? Portanto, sempre para caminhar e não ficarmos sentados. Portanto, há este grande risco sempre de uma letargia ou de uma... agora precisamos de um tempo para nós, para descansar. Não, quer dizer, Jesus também, quando chama os apóstolos, vamos descansar, chegam lá, está a multidão à espera, lá se foi o descanso. É verdade. É preciso sempre cuidar e sempre reanimar aquilo que é o dom de Deus que habita em nós. Depois, os santos, os pagãos dizem ano novo, vida nova, os santos dizem ano novo, graça nova. Portanto, quando começa um ano, é saber, há uma nova graça que Deus nos está a dar, este ano que vai começar. E esse é o grande desafio nesta mudança de ano e no início do novo ano, é nós termos esta presença de Deus e esta graça de Deus, saber fazer um momento de discernimento. O que é que Deus me chama aqui? Porque é muito fácil fazer propósitos, não é? Há pessoas que fazem, eu faço todos os anos propósito de emagrecer, nunca consigo. Estamos juntos. E não é propósitos de boas intenções, é o que é que Deus quer de nós este ano. Portanto, tem de ser um processo, o começo do novo ano tem de ser um processo de discernimento de o que é que Deus me está a desafiar, onde é que eu vou corresponder a Deus, o que é que Deus está a colocar diante de mim para eu este ano viver mais aquilo que Deus quer.
E este é o desafio. E depois é o desafio de continuar isto da missão. Que continua a acontecer, que acontece de tantas formas. E que a Igreja tem de continuar esta dimensão missionária. Que não é por causa de termos números bons de participantes. Não, é porque as pessoas precisam da graça de Deus na sua vida. O senhor falou agora, me chamou a atenção, eu não sei, a gente não chegou a falar sobre isso. A primeira viagem do Papa Leão, como ela, assim, me marcou, me fez pensar. O que o senhor acha disso para 2026? O que eu acho que não foi ainda anunciado o programa de visita, de viagens do Papa para 2026. O que ficou muito desta viagem, a primeira viagem de 2025 à Turquia, foi e ao a Líbano. primeira viagem, né, de um Papa à Turquia, não foi? Ou teve não me nos recordo, primórdios? não consigo eu ouvi dizer. uma coisa não sei. assim. Foi para assinalar os 1700 anos do Concílio de Niceia e que o Papa Leão deixou um apelo muito importante, que foi aquilo que foi o risco há 1700 anos de se reduzir a fé a Jesus Cristo apenas a um bom homem, a uma moral. Hoje continua. Muita gente olha para Jesus apenas como um bom homem, como uma moral interessante, com palavras interessantes, com frases interessantes para pôr nas redes sociais. Não, mas Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, continua a ser esta referência fundamental. São João Paulo II já visitou a Turquia. Estava vendo Foi? aqui, Sim. Eu não sei se o pra Papa Bento confirmar. XVI também visitou ou não, mas... Papa Bento XVI também. também visitou, sim. Então, Isso, então, e teve a primeira Porque- visita foi que- com o Papa São Paulo VI. Pronto, eu estava na dúvida 67. só por causa da questão de se ter chamado a atenção de ter perguntado se o Papa Leão se queria rezar viu a internet como é que é? exatamente. Se o Papa queria rezar na mesquita e disse não, aqui quero só foi visitar. o que eu vi, Sim. E que fez muito a ponto com o Papa Francisco, o Papa Bento, com o Papa João Paulo II, que rezaram nas mesquitas. E o Papa Leão disse que prefiro diante do Santíssimo Sacramento. Não, foi bonito, né? Porque ele respeitou Exatamente, ao mesmo tempo, sem haver mas sem haver esta Sim. oposição. É por isso que É eu a estava agora na postura dúvida com dele isso, mesmo, mas né? não tinha Não estado assim teve- certo. Portanto, todos estes desafios que vêm de uma missão e de continuarmos em missão, e que o Papa Leão nos vai convidar. Sabemos que vai haver agora um início do ano um consistório de cardeais, portanto será um momento também, os consistórios, portanto os cardeais são os principais conselheiros do Papa, e um consistório é sempre um consistório extraordinário como este vai acontecer, é sempre um momento em que o Papa coloca aos cardeais vários assuntos para serem falados, é para uma serem reunião, debatidos. poderia-se dizer que é uma Sim, reunião de com conselho, um os conselho cardeais, alargado com de o cardeais. Papa. E, portanto, daqui certamente também vão surgir desafios para a Igreja que depois vamos ver a seguir. Portanto, o ano 2026, depois do 2025, em que o Papa é eleito, que tem um programa já a correr do jubileu, acredito mesmo que o 2026 vai ser que momento em que nós vamos ver o Papa Leão ele próprio. Rugindo. Exatamente. Ou não, né? Não sei. Padre, a gente Eu acho que sim. Pelos sinais que ele dá, ele ruge. Gente, no nosso podcast com o Padre Leão, Padre Alain falou a mesma coisa. Vamos ver o nosso Papa rugir. Mas, Padre, a gente estava falando justamente, né, desse novo ano, em fatos concretos, né, assim, reais. O que o senhor diria para as pessoas que podem fazer nessa passagem de ano, assim, para começar? Porque uma coisa é eu quero isso, vou fazer isso, mas o que eu posso fazer em concreto para O isso? principal é aquilo que a Igreja já propõe há muito tempo, que é no dia 31 de dezembro rezar-se o Te Deum, da ação de graças pelo ano que termina, e no Essa dia oração a gente pode... Eu sei qual é, só para o pessoal saber. Mas encontra onde? Na internet se escrever internet, sim. Te Te Deum? Deum, sim. É fácil. Muitas paróquias fazem, pode-se organizar algum momento de oração para isso. Depois, o dia 1 de janeiro, a Igreja propõe rezar-se o hino do Veni Creator Spiritus, portanto, Vinde Espírito Criador, que é confiar o novo ano que começa ao Espírito Santo. E aqui recebe uma indulgência, se tiver as outras condições todas, recebe uma indulgência plenária no dia 31, recebe outra indulgência plenária no dia 1. Coisa boa. E, portanto, começa bem o ano, não é? Começa o ano zerado. E com sabendo que as condições todas, isto não é assim tão Sim, automático, sim, nunca esquecer as condições claro, todas para a indulgência. Mas isto da Igreja, dar uma indulgência de confissão, Eucaristia e comunhão, rezar pelas intenções do Santo Padre e não ter afeto a qualquer pecado, mesmo venial. Pronto. Esta é a dimensão subjetiva com boa confissão. com boa confissão. E querer de facto a conversão. Sim, querer claro. de facto esta aproximação de É Deus. o arrependimento verdadeiro. Exatamente. Né?
E, portanto, colocar o novo ano que começa nas mãos de Deus através do Espírito Santo, no Espírito Santo. E isto ajuda muito para aquilo que eu dizia há pouco, que eu acho que é o mais importante, é aproveitar os primeiros dias do ano, fazer um bom discernimento do que é que Deus lhe está a pedir. Um discernimento do que é que Deus está a pedir para este ano. Olhar para a sua família, para o grupo de amigos, para o trabalho, para trabalho nas paróquias, no colaboração da paróquia. O que é que Deus está a pedir aqui? E aceitar este desafio de Deus. Não é? Lá, volto a insistir, não é de boas intenções. Em Portugal nós dizemos aquelas pessoas de boas intenções está o inferno cheio. Não e é anotar, boas intenções né, que nós fazemos. Eu acho que é bom anotar, né? Porque o homem é falho, fazer né? o A gente esquece exame, fácil, fazer o então- exame, fazer essa coisa, mas ter uma oportunidade de discernimento, ter uma oportunidade de escutar aquilo que Deus quer. Sim. E a partir daqui os desafios abrem-se de tudo aquilo que é a vida concreta de cada pessoa. Não vale a pena estar aqui a tentar fazer receitas. Há coisas que são... não pode haver crescimento espiritual sem vida de oração. Sim. E, portanto, a pessoa que faça o discernimento, o que é que Deus está a pedir para crescer na oração neste novo ano? Não há crescimento de vida espiritual sem sacramentos. E, portanto, como viver melhor os sacramentos, fazer o propósito de confissão mais frequente, se a confissão não é frequente, de participar mais vezes na missa, além só da missa dominical, procurar participar da missa também aos dias da semana, fazer algum propósito nesse sentido. Mistério, né? Vai começar agora no início de janeiro, começa, por exemplo, o programa do Êxodo, dos 90, os 90 dias de preparação para a Páscoa. Fazer um Êxodo 90 com as penitências, tudo aquilo que aquele programa propõe de vida espiritual e que ajuda tanto a pessoa a fazer caminho. Pronto, isto sacramentos. E depois a caridade. O padre, o que o senhor falou aí, e assim me tocou o coração, e eu acho que é importante o pessoal ter noção, como a gente viveu, e eu acredito em muitas conversões nesse ano santo, né, nesse ano jubilar, que as pessoas que têm, e eu conheço algumas, que têm assim, aquela vontade de receber os sacramentos, procure a sua paróquia para fazer uma boa catequese, os adultos principalmente, né? E muitas crianças que assim passaram por famílias que a gente sabe, que falaram assim, não, deixa quando crescer, ela vai fazer o que ela quiser, ela procura como eu. Não, procura. E questão né? que está a acontecer, ainda no ano Isso, passado tive Eu tenho sentido visto isso. dois jovens universitários que receberam os sacramentos de iniciação cristã, portanto, batizados, crisma, primeira comunhão. Sim, procurar Está a o acontecer, batismo, né? A primeira comunhão, a crisma, não deixar essa graça né? passar. Regularizar né? o casamento. Regularizar o casamento. Mas um então, a momento. questão do crisma é uma coisa importante, porque quando há uma teoria que as pessoas acham que o crisma é só para jovens. Pois eu acho que Até aos isso 18 anos é que recebe o jovem. Eu gosto sempre gente. de dizer, quando começam as preparações para o crisma de adultos, né, que é a partir dos 16 anos, eu digo sempre, idade mínima 16, idade máxima 116. Pronto. Portanto, quem não tem o crisma, não esteja à espera de ser crismado na cama do hospital à pressa. Sim. Receba já e viva, receba este dom de ser testemunha de Deus com a força do Espírito Santo. Como o batismo não é só para bebezinho, né? Exatamente, qualquer pessoa pode ser batizada em qualquer altura de Sacramentos, né, idade. que são muito Sim, importantes. Primeira comunhão, a mesma coisa, quer dizer, não atrasar. Fazer essa revisão da questão do sacramento do matrimónio, não é? Quando nós vemos, e que não é uma coisa só de hoje, hoje as pessoas juntam-se. Quando nós vemos os relatórios, anos 40, anos 30, anos 50, quando se faziam as missões populares, que era uma coisa muito própria daquela época, era um grupo de padres que ia evangelizar uma paróquia, não é? E chegamos ao fim, relatório da missão popular, 70 casamentos, Olha. 100 e tal batismos. Não, foi só gente que nasceu e que se juntou naquela semana, não é? Sim. Ou seja, havia muita gente que não estava em situação regular, portanto, era habitual. Era socialmente menos aceito e hoje em dia é socialmente aceito. Mas no nível da fé isso continua muita gente, porque complicam. Porque tem de ser o casamento de sonho com as músicas, não sei o quê, com... não. E isso que a gente está Não falando, complicar. padre, até para quem não está nos ouvindo, né? Muitos já são católicos, já tem uma caminhada, né? Então, assim, mas isso significa que é justamente missão, né? Então, aí quem já tem essa caminhada é olhar em volta quem está precisando, né, e oferecer esse caminho, né, assim, mostrar o caminho, mostrar, a parte de uma dimensão de fé orientar. da nossa parte, que é viver bem os sacramentos, implica nós sabermos que são a melhor coisa, um grande dom de Deus, e portanto só podemos querer que as outras pessoas também os vivam. Pois é. E assim, não ter vergonha. Né? Assim, eu conheço A muitas coragem pessoas. de Pierre George Frassati. Isso. Não ter vergonha Isso de por um chegar... lado, e uma outra coisa, que é não ter preconceitos. Isso. Porque vem quando há pessoas que, eu tenho aquele colega de trabalho, mas ele
ele é muito asneirento. Diz muitas asneiras. Portanto, a fé não é para ele. É o para ele, contrário, sim! é. É para ele, sim. Não, e essa É para aquele questão do colega que está longe, casamento, aquele colega que está não sei o quê. Anunciamos, levamos Não Jesus a ter essas pessoas. preconceito e ter humildade, né, padre? Porque aquela pessoa que fala muita besteira, você também faz muita besteira, né? Então a gente tem que saber que ninguém tá melhor do que ninguém, né? Que nós temos que É, mas levar... isto foi uma vez que me impressionou muito. Eu sei, olha, aquele... não, esse não, que diz muitas asneiras. Não pode ser Não. batizado por causa disso? Não. e É quem isso- fazia conversão, Jesus é veio viver isso, não para é? esses, né? Para todos, né? E portanto, não há casos perdidos para Deus. Nunca há casos perdidos para em Deus. tempo nenhum, né? Portanto, Não é, tá no final da vida, não. Ter coragem e não ter preconceitos. Eu lembro, a pessoa mais velha que eu batizei tinha 70 e tal anos. Portanto, uma senhora Sim. com um escado de comoção lá foi para a pia batismal de Bengala. Nossa, é E ser eu reforço batizada. aí também a humildade. Também, né? Porque é muito importante isso, né? A gente tá em evangelizar e não achar que a gente é melhor do que ninguém, de jeito nenhum, Não, de né? modo algum. Tá ali porque nós precisamos e queremos que aquela pessoa viva a mesma coisa que a gente também está vivendo, né? É aquele caso lá do capitão do navio que tratava mal os funcionários, aqui, mas os marinheiros, mas depois ia à missa e rezava. Mas como é que tu vais à missa e tratas tão mal? Imagina o que seria se não fosse. Pois, é verdade. Muitas das vezes, olha, mas aquela pessoa tá lá na igreja, olha o que ela faz, né? Imagina se não tivesse, né? Exatamente. Cada um tá buscando A o igreja seu é de melhor. hipócritas. Há sempre porta aberta para mais um. Venha lá. Não é? Verdade, verdade. Padre, então assim, para finalizar, eu preparei aqui assim umas perguntas rápidas, que é o sentido. Eu faço a pergunta e o senhor tenta me responder de uma forma mais Isso é um rápida. desafio grande. Mas vamos tentar, vamos ver. Né? rápido. Uma palavra que resume este ano para a igreja. Esperança. Esperança. Uma atitude essencial para começar bem o ano. Discernimento. Discernir. Uma graça que o senhor pediria para o ano que vem. Fazer a vontade de Deus. Um ensinamento em que o Papa Francisco nos deixa. Conversão de coração. Uma intenção pela qual devemos rezar pelo Papa Leão XIV. Coragem para tudo aquilo que é necessário fazer. Boa. Carlos Acutis, em uma palavra. São Carlos Acutis, em uma palavra. Isso é difícil para mim. É difícil, né? Numa palavra. Mas diria, sobretudo, a missão. Missão. Pia Jorge Frassati, em uma atitude. A maior caridade. Caridade. Uma prática espiritual simples para o dia a dia. Tá acabando. Fazer o sinal da cruz ao acordar. E um conselho para quem começa o ano cansado ou desanimado. Um bom banho, comer um boa. bom chocolate, dormir uma boa noite de sono e pedir o Espírito Santo e Rezar. avançar com coragem. Deus vai ajudar. Boa. E a última, uma frase que define a esperança cristã. Nossa, Essa é a ligou com a primeira. Essa não estava à Ele falou espera da agora. esperança. Mas a esperança não é estar à espera que as coisas aconteçam, mas é fazer as coisas acontecer. Bonito. Muito bom. Obrigada, padre. É isso. Esta foi o senhor patriarca que disse e, portanto, eu usei. Tá copiando aí, ó. Só pelos direitos de mas foi autor da frase. Uma boa frase, sim. Bom, padre, acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado e um bom ano para todos. Amém. Não esquecer, não é ano novo, vida nova, é ano novo, graça nova. Portanto, um santo ano com a graça de Deus para todos, para vocês e para todos aqueles que acompanham o Amém. podcast. Vamos E finalizar antes com uma... da bênção, vão assim, uma brincadeirazinha. Não precisa botar no bolso uva, semente de romã, nada disso. Vamos botar o terço, vamos botar o joelho no Cruz. chão, a cruz. Lembrar de rezar, né? Entregar a Exatamente. nossa Isso aí. vida a Deus. Entregar. Né? Padre, só uma E então bênção pra entregamos este ano novo a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E a bênção de Deus Omnipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre nós e connosco permaneça para sempre. Amém. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco aqui até agora. Um grande ano para todos nós, muito abençoado, com muita coisa boa, que Deus vai nos preparar muitas graças aí.
Até a próxima. E quem Obrigada. tiver um testemunho, né, Mari, puder mandar pra gente. Não deixem de escrever, sim, os testemunhos e que vocês tiveram sobre esse ano. Se quiserem mandar, escreverem nos comentários. Não deixar de compartilhar, de deixarem seus likes, porque também é uma forma da gente ajudar e essa missão aumentar aí maior e chegar a muito mais pessoas também. Muito obrigada a todos e até a próxima.